Ô, Maristela Kennedy, Leite, diga. Eu tô é, lendo, eu, diga. eu, eu, eu queria te provocar, eu queria saber a sua opinião sobre essa visita do Bolsonaro à Embaixada da Hungria durante o Carnaval, mas eu tenho algumas perguntas. Por Vambora. que ele fez isso sozinho, né, sem nenhum familiar, não levou a Michelle, não levou ninguém? Segundo, por que vazou agora? Quem vazou? Qual o interesse disso nesse momento? E o que ele foi fazer lá durante 48 horas? Ele tem linha direta com o ditador Ditador não, né? Com o homem forte da Hungria, porque lá tem eleições, mesmo que não dá para levar Sim. muito a sério, né? É um outro modelo. É. Ele tem linha direta com o Orbán. Você acha que ele ficou 48 horas esperando para saber se ia conseguir ter asilo, não ia conseguir? Nada fecha nessa história, na minha opinião, e eu acho que desconfio que ele está justamente nesse momento tentando forçar a própria prisão. Ô Zé, eu discordo. Eu não acho que ele esteja tentando forçar a própria prisão, mas é uma tese que eu respeito, né? É um cálculo político. Olha, se eu for preso agora, né, numa preventiva, sem uma sentença final transitada em julgado, e até sem o oferecimento de uma denúncia, o Bolsonaro não foi nem denunciado ainda pela Procuradoria-Geral da República, né? Isso pode soar como uma perseguição. Então, assim, essa tese, ela tem ali ó, uma lógica política por trás dela. É que o Bolsonaro, ao longo de todo o tempo, é difícil a gente entrar na alma de uma pessoa, na cabeça de uma pessoa. A primeira pergunta que você falou foi por que ele foi sozinho, né? O Bolsonaro não participou da cerimônia de transmissão de posse e tem uma tradição de jogar ao mar os seus companheiros. Não me parece uma pessoa que tenha coragem pessoal, né? Por que vazou agora? Essa é daquelas perguntas assim, aí a gente sempre vale para mim o seguinte, tem interesse público? Né? Se alguém que vazou tem um interesse em vazar agora por uma razão, eventualmente para criar um motivo para ele ser preso, então interessaria essa estratégia bolsonarista de forçar a prisão, o vazamento. Acontece o seguinte: tem interesse público. O Bolsonaro, 2 dias depois de ter o passaporte dele apreendido, ficar hospedado na embaixada da Hungria, que é território internacional, e eventualmente dali pedir um asilo político, há interesse público na discussão disso, porque é um Uhum. desrespeito a uma medida cautelar, né? A ideia de que ele forçar a prisão dele seria bom para ele, eu respeito, acho que ele pode tentar tirar dividendos disso. Mas eu acho que aí a gente tem que separar um pouco o seguinte: o que é um império da lei? O que é um Estado democrático de direito? Porque também, se a gente radicalizar demais essa coisa de que, olha, ele está tentando ser preso, não vamos cair nessa, vamos agir com cautela, como alguns ministros do Supremo ficam falando em off, ministros do Lula também falam: olha, talvez não seja bom prender o Bolsonaro agora. Bem, obviamente que do ponto de vista político e jurídico, melhor seria prender mesmo depois do trânsito em julgado de uma decisão final. Né? Transitou em julgado no Supremo, se houver uma denúncia, se ele for condenado, e se houver o trânsito, e havendo o trânsito em julgado dessa condenação, esse é o cenário ideal. Acontece que é o seguinte: tem um Estado democrático de direito aí, tem uma lei no Brasil. Se em algum momento o Bolsonaro, que é alvo da investigação, der motivo para uma prisão preventiva, ele tem que ser preso. A gente não pode normalizar a ideia de que o Bolsonaro só pode ser preso após o trânsito em julgado de uma decisão final lá no Supremo Tribunal Federal. Que a gente dá o aval para ele fazer o que ele quiser agora. Ontem em São Paulo havia uma decisão do Tribunal de Justiça proibindo uma homenagem a Michele Bolsonaro no Teatro Municipal de São Paulo. Estava lá o prefeito Ricardo Nunes, os vereadores, o Bolsonaro e a Michele, e a homenagem aconteceu contrariando uma decisão do Tribunal de Justiça do Estado. Eu até acho uma bobagem, ela pode receber a homenagem lá, que acho que é até uma oportunidade para ela e o Bolsonaro conhecerem algum teatro na vida. Imagino que nunca tenham entrado no teatro municipal por vontade própria, por desejo próprio. É até uma oportunidade de tomar contato com algo que não está no repertório desse pessoal e de muitos desses bolsonaristas que foram lá fazer essa homenagem. Mas se a gente radicalizar essa ideia e normalizar a ideia de que o Bolsonaro só pode ser preso depois de o Supremo tomar a decisão final, nós estamos repetindo o erro que nós cometemos em 2018 e que a imprensa cometeu, que foi tratar o Bolsonaro como um político normal quando ele não era. Ele tinha apoiado o Ustra, tinha votado, homenageado o Ustra, que é um ditador, um torturador,
homenageado o Ustra no voto dele no impeachment. Ele tinha uma tradição de ataque à democracia da tribuna da Câmara dos Deputados. Ele defendia abertamente uma proposta autoritária. E a gente via a imprensa brasileira cobrar do Haddad e do Bolsonaro compromissos com a democracia, como se pudessem ser comparáveis, a tal falsa equivalência. O Lula preso, né? Foi Então, preso, estava na prisão, e o Bolsonaro. Então, eu acho que a gente corre no risco de normalizar comportamentos que não podem ser normalizados. Não é normal um presidente da República, um ex-presidente da República, que teve seu passaporte tomado, ir para uma embaixada de um país governado por um autocrata e ficar 2 dias. Ele estava com medo de uma ordem de prisão ali. é, É isso é, a- que é legítimo supor. Né? Então, é, eu entendo o argumento que você traz, mas eu acho que ele é perigoso, Zé. Vai lá. meu único ponto, Kennedy, é assim, para mim, mais importante do que quando o Bolsonaro vai entrar na cadeia é quando ele vai sair. Concordo com Se, você. né, é muito mais importante isso. Então, o que eu acho é que quanto mais provas houver, quanto mais elementos houver, e essa prisão dos Brasão não deve ter agradado o clã Bolsonaro, pelas possibilidades que ela abre, eu acho melhor. É, acho um pouco precipitado concluir que esses vídeos são todos legítimos. Eles não são prova, né? Enquanto eles não forem obtidos de forma, enquanto eles não forem obtidos de forma legal, que você saiba a origem, que você consiga, a polícia consiga verificar se não houve nenhum tipo de manipulação, etc., porque você não pode considerar que isso é uma prova cabal de que ele esteve lá e ficou 24 horas, No vídeo embora da ele tenha admitido que embaixada, sim. não, É, mas foi checada pela equipe do New York Times, que sim, é um mas meio que digo, do tem ponto de vista, responsabilidade. do ponto de vista jurídico, A PF como tem é que, que. né? Isso, para Tem que ter uma iniciar, claro, investigação eles independente da têm que Polícia virar prova. Federal. Sim, eles têm que virar Não é prova. sair Sim. prendendo com base no notícia de jornal, né? Também acho. Por mais que a gente confie no New York Times, não estou botando em dúvida Sim, o sim. trabalho do New York Times. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que em vez de estar discutindo, eu acho, a coisa mais importante, que é o caso Marielle, e, né, é, o que que é o importante no caso Marielle? Você falou isso no começo, eu acho que é importante reforçar. Bastou trocar de governo que a Polícia Federal começou a investigar e descobriu os mandantes em um ano. Ficou seis Isso. anos parado, enquanto o Bolsonaro estava no 5 poder. anos. Bolsonaro e o Isso. MDB, Sim. que deu origem ao clã Brasão, né? Então, é óbvio que faz diferença você ter uma Polícia Federal imbuída da sua missão de investigar e descobrir os crimes e não acobertá-los, né? Agora, meu ponto é esse apenas, é se há, de fato, circunstâncias, provas, e se elas são se a prisão do Bolsonaro é o mais conveniente para que ele fique o mais tempo possível na cadeia depois. Ô Zé, artigo 312 do Código de Processo Penal. Planejar uma fuga é motivo para prisão preventiva. A gente tem que ver. Você tocou num ponto importante. O Alexandre de Moraes deu 24 horas, 48 horas para o Bolsonaro se explicar. Ontem o ministro do Supremo me disse: o Alexandre de Moraes não pode fingir que não viu. Na Hum. semana passada, quando a Veja divulgou os áudios do Mauro Cid dizendo que ele havia sido forçado a fazer uma delação e que a narrativa estava pronta, ele foi chamado na sexta-feira para depois escolher o depoimento dele. Ele confirmou que estava fazendo a delação de uma forma espontânea. Os advogados falaram que foi um desabafo dele e tal, e o Alexandre de Moraes mandou prender. Então viu o que o Mauro Cid fez. Né? O Bolsonaro, quando convocou a manifestação, horas depois de ir para a embaixada da Hungria, ele pediu para o pessoal não levar cartaz agredindo o STF e terceirizou o ataque para o Malafaia. Se Malafaia. ele Uhum. quisesse ser preso, ele tinha liberado os cartazes e tinha feito o discurso no tom que ele fazia antes. Então ele está com medo de ser preso. Né? O Lula, quando falou covardão na semana passada, mudando o foco da reunião ministerial, parece que anteviu a matéria do New York Times. Porque, assim, desse ponto de vista, o comportamento do Bolsonaro é de uma pessoa para quem falta coragem pessoal para tudo. Não, mas Né? isso não chega a ser Desde a notícia, carreira né? dele como capitão. Mas a gente tem que registrar. Porque Sim. se ele quer ser preso,
tem que ter coragem para ser preso, né? Tem que pegar, fazer uma agressão clara. Me parece que tem uma violação ali. Alguma medida cautelar seria importante ser adotada? Talvez. Aí vai colocar uma tornozeleira nele, vai ser o quê? Vai ser um troféu para eles vir por aí que estão monitorando os passos dele, aí vai reforçar isso, o discurso da perseguição política. Nós, como jornalistas, temos que ser claros. Tem perseguição política ao Bolsonaro? Se tiver, a gente tem que denunciar, porque uma democracia não pode perseguir. Nem o Bolsonaro, que eu acho um ser execrável. Mas pelo que eu estou acompanhando, toda a investigação até agora é técnica, não persegue o Bolsonaro. Tem uma delação do Mauro Cid, a polícia investigou, tem dois depoimentos do ex-comandante do Exército e da Aeronáutica que complicam a vida do Bolsonaro. Então é o seguinte, quando ele faz esse discurso da perseguição política, a imprensa não tem que dar o título, o Bolsonaro se diz perseguido político. A imprensa pode colocar o olho para fora da janela e ver se está chovendo ou não. E dizer, está chovendo ou não está chovendo. Tem perseguição política ou não tem perseguição política ao Bolsonaro? Não tem. E se tiver, Zé, eu, com todas as críticas que eu tenho ao Bolsonaro, eu vou ser o primeiro a dizer que ele não pode ser Mas, perseguido Kennedy, politicamente. o Então nós temos que problema, qualificar esse debate. mas não é a imprensa nesse caso. O problema é o Claro. poder de comunicação direta que o Bolsonaro tem com a sua base, né? Temos Isso, aquele dado, né? Tem 24% de brasileiros que se julgam de extrema direita. isso. Não precisa passar pela imprensa para chegar nessas pessoas, né? O Mas a Bolsonaro tem imprensa canal tem um direto com papel, elas. Zé. A imprensa não Sim, pode, mas não é esse, assim, não é só, esse só para esse ecoar esse público que ele discurso, está como mirando. muitas Ele está vezes. mirando para os 20%, né? Cada macaco no seu galho. Ele está mirando para o público dele, esse público dele engole qualquer mentira que ele diga, mas eu acho que é papel nosso do jornalismo dizer é mentira que esse cidadão está Sim, dizendo. Como claro. muitas vezes foi dito. Mas em 2018 não foi, ele foi normalizado. A gente não pode normalizar essa ideia de que o Bolsonaro só pode ser preso depois de uma decisão final no Supremo. Porque esse processo vai demorar, ainda tem uma denúncia para ser oferecida. Haverá um julgamento a ser feito. Isso não é uma coisa rápida. Por mais que ele já esteja sendo julgado na terceira instância, e na última ela já está no Supremo, isso pode demorar um ano e meio, 2 anos. Né? Mas E eu tô aí, com a Heloísa Machado que disse pra gente que, em tese, dá para ser ainda esse ano. será? Ela Aí, disse. assim, mas quando o Lula foi julgado de uma forma relâmpago pelo Sérgio Moro, aquilo foi uma perseguição política. Eu acho que tem que julgar o Bolsonaro no tempo dele. A PGR tem que ter o tempo para oferecer as denúncias na questão das vacinas, das joias e da tentativa de golpe. O Alexandre de Moraes tem que analisar a qualidade daquela denúncia. O presidente do Supremo tem que marcar o julgamento dentro de um calendário de prioridades. Ninguém tem que correr para julgar o Bolsonaro em 3, 4 meses, não. É Mas, importante, o aspecto respeitando formal do todos direito é os importante. prazos como tem sido respeitado até Isso. agora. Não estou falando para apressar, só estou É, dizendo que é possível. estamos no final de março. O inquérito do A golpe de Estado, denúncia que é o mais pode ser importante, vai. apresentada em um mês. A investigação já está bastante avançada. A Procuradoria está acompanhando, não vai precisar refazer toda a investigação. A Enfim, denúncia que pode ser que eu- apresentada em um mês é da vacina. A da vacina sim, pode. Das ele só precisa joias ser e condenado uma do. vez, não precisa ser condenado todas para ir para cadeia, né? Eu sei. Mas enfim, mas eu acho aí, para reforçar esse argumento de que não tem perseguição política nenhuma, seria importante concluir o inquérito das joias, do golpe de Estado. A polícia fala assim: ofereço aqui à Procuradoria-Geral da República o que eu apurei no inquérito aqui. Agora, trabalho é de vocês aí, Gonê e seus auxiliares, vejam o que vocês querem fazer com Ô, esse Kennedy, negócio. a gente. Vamos para Heloísa? Essa conversa aqui poderia demorar umas 3 horas e a gente não chegaria a uma conclusão, porque é impossível chegar a uma conclusão, mas acho que foi importante a gente expor os dois lados da história. Sim. E você sabe, você, Toledo, deu um exemplo de jornalista para mim, eu admiro você pra caramba. Quando você sustenta a tese que você sustenta, eu tenho respeito por ela. Além de ser seu amigo, eu sei o jornalista que você é, entendeu? Então, Ah, estamos igualmente, junto aqui está para valendo. debater. Ô Zé, Vamos lá. qual foi a síntese do primeiro bloco e do segundo? Como é que A ficou? síntese, do segundo você que vai fazer, não vem não. Então, A do beleza, eu primeiro faço. bloco foi Clã Brasil, arquivo vivo dos bastidores do crime no Rio de Janeiro. Boa. A minha é erro normalizar a ideia de prender Bolsonaro só após decisão final do STF. Cabe 73 toques aí. É erro normalizar a ideia de